Olá, seja bem-vindo a mais uma série Conhecer a Bíblia é Tudo. Hoje com o tema A Origem do Mal. Quem criou o mal? Será que foi Deus que criou o mal? Aonde surgiu o mal? Aonde surgiu a ação do mal? É que nós vamos estudar a partir de agora. O que a Bíblia descreve sobre Lúcifer? O ex-anjo lá no céu. No livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 e 17. Tu eras querubins da guarda ungida e te estabeleci, permanecia no monte santo de Deus, no brilhante da pedra andava. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeu-te a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplar. Em primeiro lugar, Deus criou Lúcifer. Lúcifer era o anjo, chefe dos anjos do coral celestial. A função de Lúcifer era conduzir o coral e os anjos lá no céu. Ele era o chefe. Mas a Bíblia descreve, e muitos estão dizendo que o inimigo é o Satanás, Lúcifer, lá no céu. Era um anjo muito bonito. A Bíblia descreve formosura. E essa formosura de Lúcifer fez com que o teu coração se corrompesse, caísse em engano. Enchia de egoísmo. Por quê? Porque em alguns planos, em alguns projetos, ele não era convidado para exercer. Na criação, como por exemplo, na criação do mundo, só foi o Deus Filho, Deus Espírito e o Deus Jesus. Então ele não se conformou de não participar da formação do mundo. Então começou a brotar no coração de Lúcifer a inveja. E essa inveja fez com que ele começasse a plantar e a enganar os anjos lá no céu. E muitos anjos caíram na tentação, nos enganos de Satanás, de Lúcifer. Mas isso, muitas vezes, ele tentando buscar a adoração e admiração dos anjos e do próprio Criador. Então ele colocou e falava para os anjos que obedecer e servir a Deus era uma obrigação. Se não fosse obediente, iria morrer. E eu digo para você, você ouviu a pergunta que eu te falei, aonde surgiu o mal? O mal surgiu lá no céu. Quem é o autor do mal? Lúcifer, que hoje é Satanás. Mas Deus não criou o mal. Não, Deus não criou o mal. Deus criou Lúcifer, um anjo perfeito. Entendendo? Deus criou um anjo perfeito. Mas só com o tempo, a inveja corrompeu o coração de Lúcifer. Sim, corrompeu o coração de Lúcifer. Então Lúcifer passou de ser Lúcifer, passou a ser expulso para a terra, que hoje se chama Satanás. E a Bíblia fala qual foi o resultado da rebeldia desses anjos. Vamos ver o que fala no livro de Apocalipse, capítulo 12. Quanto Lúcifer desobedeceu a Deus, corrompeu o coração, então ele passou a enganar os anjos. E enganou muitos anjos. Livro de Apocalipse, capítulo 12. E agora o versículo 7. Versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejou o dragão e os seus anjos. Então, depois desse momento, houve uma grande peleja no céu. Lúcifer
juntou com os anjos do qual ele tinha enganado, para podermos fazer com que o próprio Deus adorasse. Ele queria tomar o lugar de Deus. Então houve uma grande batalha, uma grande peleja lá no céu. E Lúcifer perdeu a primeira derrota. Lúcifer foi jogado para a Terra, mas antes de ele chegar na Terra, ele passou por outros planetas, outros lugares. Só que nos outros lugares ele não recebeu apoio e não recebeu pessoa que ele pudesse enganar, então foi jogado aqui para a Terra. Aqui é onde a facilidade dele enganar as pessoas foi maior, então ele hoje está na Terra, pelejando de todas as formas para enganar o ser humano. Aí o tempo passou e ele continuou enganando o ser humano, mas o maior objetivo dele era enganar e entristecer o coração de Deus. Então ele voltou para o jardim do Éden, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3. Lá ele passou a enganar a Eva e Adão, que está no livro de, vamos ver lá, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, agora o versículo 15, e diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar o jardim e guardar. E o Senhor deu-lhe esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal certamente não comerás. Ou seja, Deus colocou eles lá no jardim do Éden, mas deu uma ordem: que ele não pudesse e nem viesse comer da árvore que existia lá no meio do jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que no dia que ele viesse comer, certamente eles morreriam. Mas só que Lúcifer foi ainda mais, ele disse: certamente não morrerás. E ele e Adão e Eva comeram dos frutos, e isso, eles não morreram imediatamente, mas houve uma separação. E a separação classifica como uma morte, porque todos que separam de Deus morrem, porque não há vida longe de Deus. E um pouco mais na frente, agora no livro de 2 Coríntios, de que maneira Satanás nos engana hoje? Satanás enganou Eva lá no jardim do Éden, Eva e Adão. De qual maneira hoje Satanás procura nos enganar? O que está registrado no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Vamos ver o que nos relata. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que o seu próprio mistério se transforma em ministro de justiça, a fim deles será conforme as suas obras. Hoje Satanás ele se transforma em anjo de luz. Ele opera algumas maravilhas na vida de muitas pessoas, faz milagre na vida de muitas pessoas, para que as pessoas passem a acreditar e admirá-la. E hoje, muitas vezes, tem coisas que nós pensamos que é Deus que responde, mas não é Deus que faz, é Satanás querendo procurar enganar. Você vê que ele se transforma em anjo de luz. Um anjo de luz faz o que? Coisas boas. E hoje Satanás faz algumas coisas boas que muitas vezes passa a chamar e admirar o ser humano. Hoje muitas pessoas estão sendo enganadas por Satanás. Vamos ler como nos é possível vencer Satanás. Como é a forma correta para nós vencer Satanás. Vamos ver o que nos fala no livro de Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, 10.
Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família. Versículo 11. Veja com que letra grande vos escrevi, meu próprio punho. Agora o versículo 18. Graça de nosso Deus, Jesus Cristo. Aí vamos um pouco mais à frente. Enquanto a mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestei-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas dos diabos. Você vê, fortalecido no Senhor. Como nos fortalecer? A armadura do Senhor. Através da Bíblia, do estudo da Bíblia, da palavra de Deus, da comunhão através da oração e do testemunho da mudança que há em nós. Ou seja, ela diz que há em nós um capacete. Um soldado, quando vai à guerra, ele tem arma, tem capacete, tem todo o seu equipamento preparado para aquela guerra. Então, nesse mundo, nós devemos nos preparar com a armadura que vem da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Que Deus te abençoe mais uma vez, que hoje mais Satanás foi desmascarado na tua vida. O plano de Satanás é enganarmos, mas em nome, nessa série, nós vamos descobrir mais e mais. Até a próxima série. Qualquer dúvida, deixa aí nos teus comentários, que nós vamos procurar tirar a tua dúvida, tá bom?